por meio do Núcleo de Extensão e Iniciação Científica da Faculdade Católica Dom Orione, NEIC, buscamos ressaltar a relação existente entre os conhecimentos científicos das mais diversas áreas e suas relações com a sociedade, aprofundando os significados teóricos e empíricos do exercício do conhecer, compreender, buscar e propor alternativas para a solução de problemas que afetam a todos, de um modo geral, com reflexos futuros. O Fórum Científico se consolida como um evento de grande importância acadêmica, com o objetivo de despertar no acadêmico o interesse na busca do conhecimento, descobrir o novo através da pesquisa e extensão, empreendendo em novas frentes e fazendo a diferença numa sociedade cada vez mais mutável e ubíqua. O conhecimento não é acabado, e muito do que o estudante precisará saber em sua vida profissional ainda está por ser descoberto. O desafio da universidade hoje é formar indivíduos capazes de buscar conhecimento e de saber utilizá-los. Ao contrário de outrora, quando o importante era dominar o conhecimento, hoje o importante é dominar o desconhecimento. Ou seja, estando diante de um problema para o qual ele não tem resposta pronta, o profissional deve saber buscar o conhecimento pertinente e, quando não disponível, saber encontrar ele próprio a resposta por meio da pesquisa. É dentro desta perspectiva que a Católica Orione acredita que a inserção precoce do aluno de graduação em projetos de pesquisa se torna um instrumento valioso para aprimorar qualidades desejadas em um profissional de nível superior, bem como para estimular e iniciar a formação daqueles mais vocacionados para a pesquisa. O Fórum Científico faz parte do esforço de valorização desta atividade, porque dá ao acadêmico a oportunidade de ter acesso ao conhecimento através de palestras e oficinas e da exposição de trabalhos e aos demais membros da comunidade universitária através da exposição de banners e comunicação oral. A participação de todos representa uma grande contribuição à formação de nossos acadêmicos e na consolidação de uma instituição que tem como lema educação de qualidade. Nesse instante, convidamos a todos a ficarem em pé para a execução do hino nacional brasileiro. As margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada. Nos filhos desse sol és tão gentil, pátria amada, Brasil.
ambiente imenso e esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o labarão que ostentas estrelado, e digo verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil a pátria amada, dos filhos desse sol és gentil, pátria amada, Brasil. Neste instante, convidamos para o seu pronunciamento o diretor acadêmico desta instituição, o reverendo padre Eduardo Secato Calimã. Uma boa noite a todos. Satisfação tê-los presentes aqui nesta noite, celebrando, realizando, fazendo acontecer o 10º Fórum Científico da Faculdade Católica Dom Orione. Momento em que o saber, o conhecimento, a pesquisa, a extensão, ou por meio das apresentações de trabalho, banners, posters, pela palavra que ouviremos dos professores convidados da noite, o professor Ricardo, professora Aline, aprofundar um pouco mais aquilo que aqui nós temos a oportunidade de todo dia adquirir, aprofundar o nosso conhecimento. Que esta oportunidade de coroamento ao final, se aproximando o final de mais um ano letivo, possa ser uma celebração do conhecimento. O Fórum Científico tem, além de tudo que já foi dito, de tudo que é proposto, de tudo que é vivido, em função daquilo que nós preparamos, daquilo que a equipe organizadora se dedica durante 2, 3 meses, no mínimo, de preparação, a celebrar uma jornada de conhecimento, celebrar a oportunidade de partilha, celebrar a oportunidade de dividir com aqueles que são pares nesse momento, aquilo que nós adquirimos. Para este evento foram inscritos mais de 50 trabalhos para serem apresentados amanhã. Trabalhos que vêm do Rio Grande do Sul, trabalhos que vêm do Mato Grosso, e nós temos aqui 2 representantes que irão expor os seus trabalhos amanhã. Trabalhos que vêm de Goiânia e tantos outros trabalhos também da nossa região aqui de Araguaína e cidade. Que esse momento de celebração do conhecimento, de celebrar esta graça que Deus nos concede, mas, sobretudo, celebrar este bem que adquirimos e que não nos é tirado, seja motivo de alegria, motivo de satisfação para todos nós. Encerro aqui a minha fala, não prolongarei, porque cabe o tempo aos palestrantes da noite, agradecendo a presença, agradecendo a participação de cada um. Que São Luís Orione, que dá nome à instituição Católica Orione, possa nos acompanhar, possa interceder em nossos trabalhos desta noite, já esteve presente durante o dia e também nos trabalhos de amanhã. A toda a equipe organizadora, na pessoa do professor Fernando, que coordena o NEIC, o nosso agradecimento, e a todos vocês que participam também, muito obrigado. Para fazer a abertura oficial do evento, convidamos o professor Fernando Pompermayer,
supervisor do Núcleo de Extensão e Iniciação Científica da FACDO e também coordenador da equipe organizadora do 10º Fórum Científico. Boa noite a todos. É com muita honra e uma imensa alegria que venho em nome do Núcleo de Extensão e Iniciação Científica recebê-los no 10º Fórum Científico da Faculdade Católica Dom Orione. Inserido numa série há mais de 10 anos, vem acontecendo e já se tornou tradicional como evento científico no calendário da região norte do Tocantins, representando assim um dos maiores eventos da produção científica. No sentido de estimular docentes e acadêmicos na produção científica, a FACDO vem oferecendo bolsas para aqueles que se comprometerem com atividades de pesquisa, por meio do programa de iniciação científica, e ainda recompensados pelas horas de atividade do curso, enriquecendo assim os seus currículos. O Núcleo de Extensão já desenvolveu mais de 220 projetos de iniciação científica, colaborando para a consolidação e o desenvolvimento da região. Este 10º Fórum Científico reunirá trabalhos dos mais variados, que abordarão tanto os resultados já alcançados, quanto os resultados parciais que estão ainda por construir o saber, em sintonia com o projeto de origem. A participação dos docentes e acadêmicos desta e de outras instituições de ensino superior, com certeza, irão enriquecer o evento com a divulgação dos resultados e de suas pesquisas, além de suas experiências profissionais para pensar e construir a ciência. O compromisso de propiciar estas discussões e possíveis construções é um dos principais objetivos deste evento. Acreditamos que o imenso avanço da ciência exige também o avanço do conhecimento em outras áreas, com o compromisso de construir um saber que amplia este espaço e, a partir da formalização de práticas, reflexões, pesquisas e produções científicas. Este evento ele é marcado com o brilhantismo e a dedicação de todos os coordenadores do curso dessa instituição, bem como os docentes, técnico-administrativos, colaboradores diretos e indiretos e, claro, a direção dessa instituição. Para finalizar, os votos do Núcleo de Extensão e Iniciação Científica é que os trabalhos aqui apresentados e discutidos possam estimular novas pesquisas e que possamos renovar o conhecimento em nosso meio, sem que esqueçamos nossa história, nossa origem, nossa ética. Aproveitem este evento e sucesso a todos. Obrigado. Convidamos para que se dirija ao palco a professora desta instituição de ensino superior, a doutora Nilsandra Martins de Castro, que nesta ocasião atuará como mediadora da primeira palestra da noite. Solicitamos à professora Nilsandra que faça a leitura breve do currículo e a apresentação do palestrante. Bom, boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é uma honra poder mediar essa palestra, que com certeza nos servirá de grande conhecimento, com certeza vai contribuir, né, com os nossos aprendizados e, enfim, com a nossa formação acadêmica, sem dúvida. Bom, o nosso palestrante será o professor Ricardo Nierus Bus, professor adjunto do curso de Tecnologia em Logística da Universidade Federal do Tocantins,
pós-doutorando pela Universidade Federal do Maranhão, doutor em Biodiversidade e Biotecnologia pela Universidade Federal do Maranhão, mestre em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Engenharia de Produção pela Uniaselv, especialista em Gestão em Agronegócio pela Faculdade Católica Dom Orione, graduado em Administração de Empresas pela Faculdade de Administração do Alto do Vale do Rio Tubarão, tem experiência na área de Administração e Gestão Universitária, atuando principalmente nos temas planejamento, logística, cadeia de suprimentos, gestão de estoques, ensino universitário, projeto pedagógico e cursos e humanismo. Enfim, professor, seja bem-vindo. A pesquisa na graduação como potencializador na formação acadêmica e profissional. Esse é o tema da palestra do professor Dr. Ricardo. Obrigado. Boa noite a todos. Muito bom. Queria agradecer primeiro à Faculdade Católica, ao evento, pelo convite. Dos 10 encontros, participei de 9. Estava no primeiro, no segundo, terceiro, ajudamos a construir esse evento. Então, é uma emoção muito grande voltar à casa que me recebeu e que me trouxe aqui para o Tocantins. Então, a gente ficou 3 anos aqui na faculdade e, como todo bom pai e boa mãe, dá asas para os filhos trilharem novos caminhos. E foi o que acabou acontecendo. Mas nós temos uma relação muito próxima de amor, pelo menos da minha pessoa, com a Faculdade Católica Dom Orione. Antes de começar a falar um pouquinho sobre o tema, eu acho que todo mundo viu que tinha uns bilhetes no banco, e eu peguei esse e achei que tinha muito a ver com o que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Ele está sem título, o Luiz Aparecido não deu título, mas eu já vou dar um título para ele. Se puder, faça. Se quiser, ignore. Se ousar, aconteça. Se conquistar, preserve. Se perder, esqueça. Se ficar, contribua. Se atrair, receba. Se vir, abrace. Se abraçar, beije. Se amar, demonstre. Deu certo, valorize. E é assim que a gente tem que ser no dia a dia, Se tiver a oportunidade, tem que pegar essa oportunidade ao máximo. E é por isso que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a pesquisa no curso de graduação. Quando fui convidado pelo Fernando e a professora Graça para... Professora Graça, nem sei onde é que ela está mais, Vi ela aqui, está lá, no outro canto, foi embora. Foi um desafio muito grande pensar no que conversar com vocês, Porque quando fala em pesquisa, já começa de novo, e já vem aquele tema de novo, pesquisa, dentro de uma instituição de ensino superior, mas a gente tem que parar e pensar um pouquinho diferente, porque o ensino hoje, a base dele não é o ensino em si. Antes do ensino vem quem? A pesquisa. E se a gente não conseguir pesquisar, aprimorar, para aí sim trabalhar o ensino, trabalhar a extensão, não conseguiremos formar bons profissionais, não conseguiremos formar pessoas críticas para estarem no mercado e resolverem problemas. Nós vamos formar só pessoas que estão ali para receber informações. E isso acaba sendo um problema, porque vai fazer com que quem está no mercado perca em competitividade com outras pessoas que estão muito mais capacitadas. Dúvidas sobre futuro da profissão e o mercado de trabalho. Quem aqui não teve em algum momento da sua vida dúvidas sobre o que fazer? Eu tive vários. Não sabia o que eu queria fazer. Primeiro eu queria ser paleontólogo, até bem pouco tempo atrás eu ainda queria, mas fui para o outro lado, bem diferente. Fui para a administração, me apaixonei. E é assim que a gente tem que fazer todas as vezes. O que você se comprometer a fazer, se apaixone. Ache o seu espaço dentro do que você escolheu. Oportunidades são poucas. Vocês estão aqui, vocês estão tendo a oportunidade de estudar numa ótima instituição de ensino. Aqui ou em outras instituições. Vai depender de quem?
de vocês fazerem o melhor possível, né? Então, qual que é o caminho a seguir? Será que eu vou ter espaço lá fora? O espaço lá fora não depende da instituição. Depende de como você vai aproveitar o que a instituição vai lhe proporcionar. Não é um professor vir aqui na frente dar uma aula para vocês que vai fazer de vocês o melhor profissional. Até porque o melhor profissional ou o melhor aprendiz é aquele que supera o professor. E a gente sempre espera isso. O pior é quando você se prepara uma aula toda, chega lá, o aluno não quer nem escutar o que a gente tem para falar, fica só no celular, né? Bem que hoje o celular praticamente já está entrando na sala de aula, né? Então a gente já tem que começar a pensar nessas novas tecnologias também, nessa tendência, né? E a pesquisa como uma alternativa ao caminho tradicional, ela vai depender de quem? Ela vai ter dois viés de dependência. O primeiro, do interesse do acadêmico, do aluno. Por isso que eu estou falando diretamente para vocês. Porque não adianta a instituição ter um programa maravilhoso de iniciação científica, de bolsas de estudo, se não existe o interesse do aluno. O interesse não deve ser pela vantagem da bolsa, deve ser pelo interesse do conhecimento que a pesquisa vai gerar para vocês. Aí sim, nós teremos um profissional diferenciado no mercado, e diferente de outros profissionais de outras instituições. Porque é aqui que vocês vão conseguir trazer novos conhecimentos, novas teorias para dentro do que vocês estão aprendendo. Daí, o que vem a ser pesquisa? Qual a finalidade da pesquisa? O que eu, como estudante, tenho a ver com isso? Isso não é coisa só de mestrado e doutorado, porque quando a gente começa a pensar num mestrado e doutorado, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Pesquisa. A gente espera que todo mundo aqui, quando terminar a graduação, faça uma especialização, faça um mestrado, faça doutorado, porque tudo vai ajudar o quê? A melhorar a sua formação. E realmente o foco de um mestrado e um doutorado acaba sendo a pesquisa. Mas vocês estão tendo uma coisa única, que é a possibilidade de iniciar a pesquisa dentro da graduação. E por que a gente não consegue fazer com que isso se desenvolva ao máximo? Por que vocês têm que precisar ir para um outro programa, passar por uma seleção terrível, para aí sim começar a fazer pesquisa que vocês já poderiam fazer aqui. E já ter até pontuações melhores para estar lá, né? Então a gente tem que começar a tirar essa percepção de que depende da instituição, ou quando se fala em pesquisa, não está se falando de mercado. Ou já pararam para pensar que os produtos que a gente vê hoje, os processos que a gente vê hoje, não vieram de pesquisas? Se não tivesse pesquisa, a gente não teria o quê? Inovação. Não teríamos novos produtos. E aí? E de onde é que vem o dinheiro para isso? Por isso que grandes países desenvolvidos investem pesadamente em pesquisa, tecnologia e inovação. Infelizmente o Brasil ainda patina muito nessa área, né? A gente apanha muito, tá? Mas 99%, já estou dando até uma informação da frente, né? 99% da pesquisa realizada no Brasil vem de universidades, e pasmem, de universidades públicas. E nós estamos aí com tantas instituições de ensino superior, privadas, que querem fomentar e querem participar disso, e falta o quê? Falta algum tipo de incentivo, principalmente dos alunos. Porque não depende da universidade fazer um programa e não ter ninguém que toque esse programa para frente. Aí a gente começa, claro que não vai ser o debate principal, que é a crise no ensino tradicional, mas a gente sabe que o que acontece hoje ainda é muito aquele professor aqui falando e o aluno recebendo, né? E está lá, o aluno quer o quê? Estudar só para fazer a prova e depois a gente esquece de tudo. Mas esse é um processo que não é culpa só dos professores, é uma grande parte dos alunos. Eu já fui aluno, eu sou aluno hoje, e quando a gente se posiciona como aluno, a gente perde muitas vezes aquele interesse principal do porquê que a gente está fazendo ali. Eu garanto que se vocês perguntarem para quem já tem uma graduação, como é que ele faria a graduação de novo, faria totalmente diferente.
Se você perguntar para alguém que já fez uma especialização, como é que ele faria essa especialização hoje, faria totalmente diferente. Porque isso é amadurecimento. E quando a gente entra, começa a vida acadêmica, a gente ainda não é maduro academicamente. A gente pode ser maduro, né, com responsabilidades, mas academicamente a gente ainda não tem essa percepção. E é uma pena, porque tem todos os processos rolando dentro da instituição e a gente acaba não aproveitando. Então, o desafio da universidade hoje é formar indivíduos capazes de buscar conhecimentos e saber utilizá-los. Eu coloquei aqui, dominar o desconhecimento. Espera aí, mas quando a gente entra em sala de aula, a gente vai adquirindo conhecimento. Estamos lá, o professor está passando, ele passa informação. Cabe ao aluno pegar essa informação e transformar em conhecimento, porque conhecimento a gente não consegue passar, a gente consegue desenvolver ele, tá? O conhecimento é da pessoa que adquire a informação e transforma ela. Aí quando você pega lá, mas por que ser bom no desconhecido? Porque quando eu estiver lá no mercado de trabalho, o que vai acontecer? Os processos que eu conheço, eu vou tirar de letra. E quando aparecer um processo que eu não conheço, quando aparecer um problema que eu não sei a solução, aí que está a grande questão. É aí que começa a valorização dos profissionais que fazem pesquisa na graduação. Porque se ele não sabe, ele sabe como buscar a resposta. E ele sabe como buscar a resposta porque ele já teve processos de pesquisa dentro da instituição. Pesquisa não é brincadeira. Pesquisa é difícil e ela traz subsídios importantes que vão fazer com que você seja melhor do que o seu professor, que você seja melhor do que os outros colegas e esteja inserido no mercado de trabalho com um diferencial. Então, os alunos não podem ser meros depositários de informação. Então, nós, como professores, temos também que ter essa percepção. Se eu só for lá e passar informação para os alunos e ficar colocando informação dentro deles, eu não estou desenvolvendo esses alunos como eu deveria, com senso crítico, fazer eles pensarem. Então, o que as instituições de ensino têm feito para mudar essa realidade? Aí vem bolsa de estudo, iniciação científica, estágio curricular. E é isso que o Fernando falou aqui, né? Bolsa de estudo e iniciação científica. Está à disposição para quem quer se dedicar, quer dar o sangue para a sua formação, porque não é para a formação do outro, é para a sua, é a sua visibilidade no mercado. E não tem nada melhor do que você conseguir fazer uma publicação e aprovar ele num congresso ou num periódico e ver a satisfação do aluno da superação de ter conseguido esse processo. Eu garanto para vocês, é muito mais difícil do que qualquer entrevista de emprego, do que qualquer concurso. Por isso que exige dedicação. Aí a gente vai visualizar aqui, ó, o maior contato teórico e metodológico que a pesquisa vai proporcionar, vai fazer com que a gente obtenha estudantes mais críticos e preparados para o mercado de trabalho. Mas aí nós temos um problema. Qual problema seria esse? O caminho de como chegar lá. Eu quero que meus alunos estejam preparados, eu quero que vocês façam o melhor, mas eu tenho que instigar esse melhor de vocês. E geralmente a gente vai visualizar o aluno com pesquisa quando chega lá no TCC, no trabalho de conclusão de curso, né? Que ele vai desenvolver um projeto de pesquisa, que acaba sendo o TCC e que geralmente agora se utiliza mais em formas de artigos, né? Que ele vai ter que buscar um conhecimento na área, formular um problema e um modo de enfrentar esse problema, coletar e analisar os dados e tirar conclusões. Gente, isso é o que a gente faz no mercado de trabalho. Apareceu um obstáculo, a gente estuda o obstáculo, visualiza as possibilidades do obstáculo, coleta os dados, faz análises, tira conclusões e depois cria a ação para resolver o problema. Porque problema não é uma coisa ruim, problema é só uma falta de solução. E quando a gente pensa em falta de solução, é algo que a gente consegue completar.
e aprende-se a lidar com o desconhecido e a encontrar novos conhecimentos. Se eu fizer uma pergunta para vocês, dentro de todos os conteúdos das áreas que vocês atuam, né? Gestão financeira, não vou esquecer, hospitalar, psicologia, administração e direito. Foi bom, né? Aí vamos pegar, pensem agora na disciplina que vocês mais gostam. Vamos pensar lá na professora Nilsandra, a disciplina da professora Nilsandra, que eu vi pelas palmas ali, a aula deve ser massa, né, Nilsandra? Vamos pensar lá. Vocês acham que em um semestre, que é mais ou menos 4 meses, vocês conseguem ver todo o conteúdo da disciplina? Sejam sinceros, quem acha que consegue? Aquele que conseguir ver todo o conteúdo da disciplina é igual antigamente quando tinha aquele avião Concorde. Não sei se vocês já ouviram falar, antigamente eu também não era nascido naquela época, né? Mas tinha um avião, né, comercial, que o nome é Concorde, e ele, nos voos regulares, ele ultrapassava a barreira do som. E ele saiu de circulação por estourar sempre os vidros das casas, dos prédios aonde tinha o aeroporto que recebia ele. Então, parou-se a utilização comercial dele. Eu falo isso porque você não consegue ver todos os conteúdos. O professor ele tem que dar um pontapé inicial, indicar os caminhos, e depois depende de quem? Do aluno se aperfeiçoar e buscar aquele conteúdo. Mas isso acontece? Não, o professor não pode responder, só aluno. Isso acontece? De verdade, vamos olhar lá para o coração, assim, para não, né? Bem que o coração ele às vezes engana, né? Então vamos pensar bem racionalmente, né? Acontece isso? Não! Eu estou falando por experiência minha também. E quando a gente não sabe alguma coisa, a gente tem que ir atrás. E você imagina a dificuldade. Se eu já não sei toda hora tem coisas novas surgindo, né? Tanto que hoje, se a gente parar para pensar, a inovação, o conhecimento, a geração de conhecimento é tão grande, que chega uma hora, tanto que para concurso, ou para validar o diploma, o currículo dos professores, publicações só valem em 5 anos. Passou de 5 anos, ninguém mais nem quer saber. E é uma dificuldade, isso está virando... no bom sentido não vai ter bom sentido na palavra que eu ia falar, né? Mas está virando uma certa prostituição com os professores. É por isso que eu falei a palavra não tinha um bom sentido. Por quê? Porque o professor se mata para tentar fazer uma publicação, tem toda a dificuldade de cumprir as normas e metas que são dadas, né? Chega lá no final, consegue uma por ano. Se conseguir uma por ano, está ótimo, numa boa revista. E daí se perde todo o processo da pesquisa, se perde todo o conceito, toda a característica de tempo, porque às vezes uma pesquisa leva anos para se desenvolver, chegar a alguma conclusão. E é isso que está virando o mercado brasileiro, principalmente na área de pesquisa nas universidades. Aí a gente começa a pensar assim, temos que reavaliar a inserção curricular da pesquisa. Onde é que a gente consegue ver a pesquisa dentro da inserção curricular? Aonde? Não tem. Mas lá nas normas do MEC, né, que formam os cursos, né, não tem isso. Ele não diz, você tem que ter tantas horas de aula, algumas atividades, alguns que têm estágios, mas não tem pesquisa. Por que a iniciação científica não pode ser um componente curricular? Por que o aluno não pode ter a obrigação de passar pela iniciação científica? Como muitos cursos têm estágio obrigatório. Muda a cabeça, mas isso a gente tem, e o debate tem que ser feito aqui, né? Onde acontece realmente o ensino, onde as cabeças que estão pensando como é que vai ser a formação futura estão agindo. E por onde é que a gente começa? Alguém? Começa com a leitura. Ah, mas que papo chato, isso a gente sempre escutou. Mas começa com a leitura. Quanto mais você lê, mais capacidade de raciocínio você vai ter. Nós temos aí várias áreas distintas, né? Temos as áreas da gestão, da saúde e do direito. Se eu pegar um texto de direito, eu vou passar raiva, porque eu não vou entender balelas daquilo. Se eu pegar um texto de psicologia,
vou passar raiva, porque eu não tenho o hábito da leitura na psicologia. Se eu pegar um texto de administração, é revista de fofoca. É fácil. Agora pega alguém lá do direito e bota para ler uma revista de administração, com os conceitos chaves da administração, vai passar raiva. Porque só o hábito da leitura vai fazer com que você consiga compreender o que está sendo escrito e que você se familiarize com aquelas teorias, com aqueles conceitos novos. E isso a gente está perdendo cada vez mais. As aulas vêm prontas, a primeira coisa que a gente escuta no primeiro dia de aula, você vai disponibilizar os slides? Tem a apostila, porque a apostila é resumidinha, né? Compensada, né? Gente, aquilo ali, o slide, uma apostila, é um roteiro. De cada slide daquele ali, você tem que ler 2, 3 livros, artigos e assim vai. Ah, mas aí falta tempo. Falta um monte de tempo para um monte de coisa. Aí cabe o quê? Você querer ser o melhor. Quem quer ser o melhor? Quem quer passar no concurso lá para ser juiz, não tem que estudar de noite, de madrugada é de noite, né? De manhã, à tarde, e assim vai. Às vezes até faltar uma aula para continuar estudando. E daí por que não pode se dedicar assim? Gente, vocês estão pagando para estar aprendendo. Ou o curso é gratuito? É gratuito? É, padre. No meu tempo não era. O pessoal não, né? Vocês já pararam para pensar isso? A mensalidade que vocês estão investindo em vocês, vocês não estão aproveitando. Não estou falando de geral vocês, tá? É uma forma geral de falar dos alunos, tá? Acabam não investindo em si. É muito fácil assim. Estou com tempo ainda, Nilsandra? Tenho mais um tempinho, né? Bom? E isso sempre foi uma dor para quem é professor, porque a gente vê que deixa a família, deixa namorado, namorada, e o que acontece? Vem e só está. Não está sendo o diferente. E a gente quer o quê? Pessoas que venham para fazer a diferença. E a gente espera que comecem a se pensar isso. E daí eu pergunto, qual que é o maior desafio? Aí é dominar as normas da ABNT? A Nilsandra, tu passa a ABNT também? A Miriam também. A Miriam dá aula aqui ainda? Dá, né? A professora Miriam. Oi, Miriam, tudo bem? Dominar as normas da ABNT, pessoal, é simples. São regras. A dificuldade, sabe onde é que está? Em escrever. A gente recebe pessoas que não sabem escrever, não sabem organizar uma frase. E o problema da escrita vem da onde? Não vou chamar atenção para o ensino médio, ensino fundamental, não é isso. Vem da falta do hábito da leitura. Porque quanto mais você lê, mais vocabulário você pega, mais ideias você pega, e você consegue transformar essas ideias. Então, o que eu estou querendo chamar atenção aqui nessa palestra aqui com vocês, na verdade, né, se alguém tiver alguma pergunta já pode fazer, que eu já vou respondendo também, né, quebrar o protocolo aqui, para o professor Fernando ficar doido. Mas é porque é tentar acordar pessoas que não estão acordadas ainda e que vão descobrir isso lá na frente. Por que a gente não aproveitou quando tinha a chance? E a gente está falando especificamente de pesquisa, porque a pesquisa ela é acessível a todos. E depois que você pega o gosto, você vê como é fácil, como é bom, como é produtivo, como é evolutivo, né? Aí está aqui, ó, iniciação científica. Para que fazer iniciação científica? Primeiro que você vai ver novos conceitos que a gente não consegue ver em sala de aula. Infelizmente, a gente não consegue. Quando eu fiz graduação, a novidade da graduação era a reengenharia dentro das empresas. Aquilo ali era o que tinha de top. Hoje é a indústria 4.0, tecnologia 4.0. É a mesma coisa da reengenharia, não contem. Mas o quê? Com algumas alterações, com alguns conceitos novos. E se a gente não pesquisar e não for atrás, a gente não acompanha,
fica só lá nos conceitos antigos de Taylor e de Fayol. E assim é para todos. Aí vamos pegar lá o pessoal de direito. Todo ano muda lá o vademecum, né? Sempre tem uma atualização, né? Gasta uma fortuna para comprar aquele bendito livro, né? No ano que vem já tem que comprar o novo atualizado, porque mudaram leis. E outra, a pessoa que só faz aquela pesquisa básica em sala de aula, não consegue relacionar e fazer interpretações distintas. Você vai ser o quê? Um advogado mediano. Tem espaço para advogados medianos? Não. Você tem que ser o melhor. Você tem que poder ler, interpretar, relacionar com outros. Mas isso vai fazer através do quê? Leitura, escrita, pesquisa. Então a gente vai sempre voltar na pesquisa, porque ela acaba sendo a base. Aí vem uma grande questão que vocês têm que parar para pensar também, que é a relação das instituições de ensino superior com a formação profissional e com o interesse de mercado. Olha que triste que é isso, porque não existe uma união entre esses processos. O mercado quer uma coisa, a formação profissional exige outra, e a instituição de ensino tem que correr atrás de atender isso. E quando ela corre atrás para atender, ela se prejudica nesse processo. Porque um professor, muitas vezes ele não consegue ser professor, pesquisador, porque ele tem outras atividades dentro da instituição, ele leva tempo para preparar as aulas através de pesquisa, e ele não consegue se dedicar o suficiente para isso. Isso quando não tem cargos de gestão. Quando a gente pega instituições de ensino renomadas, tanto no Brasil como fora, a gente visualiza que professor pesquisador, ele é pesquisador. Ele recebe para fazer pesquisa e, por prazer, ele vai lá divulgar em sala de aula os seus resultados. Esse tipo de modelo de ensino, dificilmente a gente vai conseguir aí num curto, médio prazo. Mas a gente vai tentar. Por isso que a remodelação do ensino tem que partir de onde? De um alinhamento entre o que se quer. Aí eu pergunto para vocês, como é que está, qual a velocidade que acontece o conhecimento hoje? Qual que é a velocidade que acontece o conhecimento? Alguém sabe? Lá em 1900, para dobrar o conhecimento na época, levava cerca de 100 anos para dobrar o conhecimento. Quando aconteceu a Segunda Guerra, após a Segunda Guerra, para dobrar o conhecimento, levou-se cerca de 24 anos. Hoje espera-se que o conhecimento dobre, o conhecimento que a humanidade tem e que ela produz, em 2020, dobre a cada 72 dias. Quem consegue acompanhar isso? Tem que suar muito mesmo. Tem que ter máquinas poderosas para auxiliar a gente a acompanhar, ou pelo menos pegar as partes que interessam mais. Vitor Hugo falou que a água que não corre forma um pântano, e a mente que não pensa forma um tolo. Ninguém quer ser tolo. Mas para não ser tolo, a gente tem que o quê? Estudar. Tem que pegar a informação, transformar em conhecimento e aplicar. Alguém sabe quem foi o Vitor Hugo? Esse senhor? Ele era um artista, e um escritor. Ele fez Os Miseráveis e o Corcunda de Notre Dame, ele escreveu. E só para a gente ter uma ideia de como é difícil fazer pesquisa e trazer isso para vocês na graduação, e para chamar a atenção de como vocês têm oportunidade e muitas vezes não são aproveitadas, temos aqui, bem atual, aqui de 2017, investimentos em pesquisa no Brasil. Vocês estão vendo ali o Tocantins em destaque branco? Pois é, recebe muito pouco, quase nada de investimentos em pesquisa. E a gente pode ver que a parte que mais recebe pesquisa é a região Centro-Sul. Pode ser que por ter sido colonizada, desenvolvida há mais tempo, as principais universidades estarem lá, mas a região Norte e Nordeste fica desassistida nesse processo. E daí a gente tem que suar para tentar conseguir algum tipo de recurso. E aqui está a distribuição percentual
de documentos publicados por estados de projetos financiados. Novamente, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e assim vai. Aqueles risquinhos lá que não tem nome, o Tocantins é o segundo ou terceiro lá. Nós praticamente também não recebemos recurso. Mas isso não é porque a gente não consegue receber recurso. Faltam projetos que sejam aprovados. E se falta projetos, falta professores fazendo projetos e buscando os financiamentos e falta alunos participando. Porque a gente cansou já de abrir editais, fazer projetos de pesquisa, chegar na hora, ninguém participa. Ou começa participando, claro, apareceu um emprego, a pessoa vai dar, a tendência é que vá para o emprego, mas esquece de associar ou de tentar trabalhar, simplesmente larga a ideia principal e foca em outras e não na sua formação. E aqui está, 99% das pesquisas são realizadas por instituições públicas, pelo menos as 20 primeiras instituições que mais publicam, né, que mais fomentam, são as instituições públicas, né? Em primeiro lugar a USP, depois o Unesp, Unicamp, né? E depois vem as federais aí lá da região Centro-Sul. Só para a gente ter uma ideia, o ranking de quem financia essas pesquisas, em primeiro lugar a gente vai ter o CNPq, depois a CAPES e depois vem um monte de fundação de amparo à pesquisa. Aí eu pergunto para vocês, vocês conhecem a Fundação de Amparo à Pesquisa Tocantins? Não, né? A gente tem uma dificuldade, até mesmo nós dentro da universidade também temos dificuldade de ter acesso a editais específicos. E recebe verbas para isso. Mas aí o que acontece? Tem outras que estão mais estruturadas e que não deixam passar essas oportunidades. Novamente, o Estado de Tocantins acaba perdendo por falta de pessoas que tentem fomentar isso. E a gente tem que cobrar isso, né? E aqui a gente tem as principais áreas que são realizadas de pesquisa, tá? Então a gente vai ver aí praticamente todas elas para a área farmacêutica, de humanas, saúde, né, principalmente, e as áreas socioeconômicas. O pessoal de psicologia ainda está assistido, né, mas o pessoal aqui de gestão e de direito, a gente está ficando para trás, no Brasil, principalmente na área de pesquisa. Se a gente não aparece aqui como dos principais, primeiro, podemos achar causas, mas não dá para afirmar, mas pode ser falta de interesse, ou é tão pouco que não tem visibilidade, mas eu gosto de olhar pelo lado otimista. Se a gente não aparece como as principais, nós temos todo um potencial para publicar. Se tem espaço para essas áreas, tem espaço para as outras áreas. E olha que tem muito espaço, porque todo dia aparecem problemas diferentes para serem investigados e se chegar a soluções. Só falta a gente concentrar e ir lá e resolver o problema. E aqui o número de documentos de projetos financiados, né, principalmente pelo CNPq e CAPES. Novamente a gente vai ver aqui que a área da naturais e saúde é maior, e o pequenininho lá, aquele risquinho lá, são as áreas das ciências sociais, né, que é principalmente a área de direito e de administração. Pode passar. E eu ia perguntar para vocês qual o país que mais produz artigos, mas sem querer eu não botei o esqueminha lá que aparece, né? Já contei sem querer. Mas é a China hoje, são 426 mil publicações em 2016 que eles fizeram. 190 mil publicações em 2006. Então, olha só, em 10 anos eles dobraram, um pouco mais do que dobraram, as questões de publicações. E hoje a China investe cerca de 408 bilhões de dólares em ciência, tecnologia e inovação. Aí o pessoal pergunta, mas a China quer dominar o mundo. Sim, ela está investindo. Sabe quanto que o Brasil investe? Menos de 2% do que a China investe. E há quanto tempo aí a gente está com o mercado aberto, com instituições? O Brasil hoje é o 12º em publicações. Lembrando, publicação é publicar. Não quer dizer que seja coisa de qualidade não, viu? Porque daí aqui ainda a China perde para Estados Unidos, para alguns países da Europa, para o Japão, tá? E nós temos esse problema, nós temos esse gargalo.
Quem nunca ouviu aquela frase assim, ó, por que a Coreia do Sul hoje é a Coreia do Sul? É um país que tecnologia alta, inovação alta, ele chegou assim do nada? Não, ele era um país arrasado igual a Coreia do Norte. Eles decidiram em algum momento parar 10 anos e só investir em educação. E hoje eles são um dos principais países em tecnologia e inovação. E nós somos o quê? Tá difícil, né? E vai ser cada vez mais difícil. E enquanto não acordar para essa realidade e se investir em ciência, em tecnologia, em pesquisa, o Brasil vai continuar patinando. Aí o pessoal fala, às vezes, né, fazem críticas de universidades. Vocês já imaginaram se fechar a maioria das universidades federais? Ou privatizar elas? 99% quem faz é as federais, que já é difícil, imagina se você fecha isso. Acabou a pesquisa no Brasil. E o Severino, ele diz uma coisa bem interessante, ó, que na universidade, ensino, pesquisa e extensão efetivamente se articulam. Até porque vocês devem estar cansados de escutar os professores falando, né? Ensino, pesquisa e extensão. Ensino, pesquisa e extensão. Mas a partir da pesquisa, ou seja, só se aprende, só se ensina pesquisando. Ninguém simplesmente acordou um dia e disse, nossa, eu sei sobre isso, vou falar sobre isso. Teve que em algum momento pesquisar, adquirir o conhecimento e passar a informação. Eu tinha um professor que sempre falava, quem sabe mais, eu ou você? Eu disse, eu acho que é você, meu professor, né? Não é quem leu primeiro. Porque se você leu primeiro que eu, alguma coisa que eu não sei, você já sabe mais do que eu sobre aquele assunto. E às vezes a gente se diminui num processo onde a gente deveria contribuir para melhorar o processo. Só se presta serviço à comunidade se tais serviços nascerem da pesquisa. Até porque para você auxiliar uma comunidade, você tem que entender a realidade dela. É através da pesquisa. O professor precisa da prática da pesquisa para ensinar eficazmente, o aluno precisa dela para aprender eficaz e significativamente. E a comunidade precisa da pesquisa para poder dispor de produtos do conhecimento. E a universidade precisa da pesquisa para ser mediadora da educação. Não adianta ter pesquisa, não ter o ensino. Não adianta ter pesquisa e ensino, não ter a extensão. E não adianta ter professores se não tivermos alunos. E a gente só vai ter qualidade a partir do momento em que a gente tiver alunos de qualidade que realmente queiram estar ali e queiram sair os melhores. Que a gente escuta volta e meia assim, imagino que os professores aqui escutam também. Porque a Fundação Getúlio Vargas, porque a USP. E por que não a gente? Porque o aluno, quando entra na USP, já sabe que vão tirar o couro dele lá, fazendo pesquisa. No próprio ensino é diferente. Mas se a gente tenta fazer alguma coisa diferente aqui, a primeira coisa que tem é o quê? Reclamação, conflito, né? E só falta fazer greve dentro da sala de aula, né? Estou brincando, tá? É porque eu fui aluno, ainda sou aluno até hoje, né? Então a gente sabe que acontece dessa forma. E o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Eu queria só deixar essa última mensagem, porque assim, ó, quando vocês forem pensar em pesquisa daqui para frente, não é achar um tema e pesquisar. Vocês têm que descobrir o que realmente mexe com vocês. Você está tendo lá 4 anos de estudo, 5 anos, 3 anos, dependendo do curso. Lá, naquele tempo todo, você teve uma disciplina, 2, 3, que você se apaixonou. Trabalhe na área que você se apaixona. Você vai tentar bater tecla numa área que você não gosta? Você vai fazer mal a sua pesquisa. Então, trabalhe realmente com prazer. Quando você for fazer, se dedique ao máximo e tente trazer para a sua realidade. Então, eu queria só deixar essa última fala aqui, realmente. Falei tanto em pesquisa, acho que se pegasse a quantidade de palavras, de vezes que eu falei a palavra pesquisa, praticamente foi a metade da minha fala, né? Mas é que para vocês dormirem pensando nisso, em pesquisa. Porque tudo que a gente faz foi gerado em algum momento por uma pesquisa. O nosso consumo, a nossa vontade de querer as coisas, de querer crescer, de querer evoluir. E outra,
as novas profissões de mercado que estão se abrindo, tem muitas ainda que a gente nem sabe quais são ainda, porque o conhecimento está tão rápido que vai exigir com que a gente se adapte muito mais rápido. Então, se não começarmos agora, ali na frente a gente vai ficar para trás no mercado. E isso ninguém quer. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar. Novamente, eu queria agradecer à Faculdade Católica, né, pelo convite. Muito obrigado. Bom, professor, da sua fala, eu acho que só reforça mesmo as convicções que eu já tenho em relação à discussão sobre pesquisa, né? Por quê? De tudo que ele falou, eu acho que ficou muito para mim a questão de que a pesquisa é elemento norteador de qualquer conhecimento. Isso, obviamente, é muito claro para todos nós, né? Independente da área, a pesquisa vem em primeiro lugar, né? Pesquisa é sinônimo de inovação. A pesquisa nos propicia, então, respostas, né? Conforme você falou, ela nos possibilita desenvolver o senso crítico, nos força a sair da caixinha, né? E isso é muito importante, é o que nós queremos realmente que nossos alunos possam desenvolver. E porque, assim, eu acho que não existe maior felicidade para um professor do que ver o seu aluno aprendendo, do que ver ele realmente se posicionando de modo crítico, de modo coerente, né? E eu acredito mesmo que só através da pesquisa nós vamos conseguir, com certeza, né, esse aluno ideal, esse aluno modelo. Bom, pensando nisso, eu tenho uma questão para o professor, porque, assim, uma das questões que eu vejo muito, isso de modo muito geral, especialmente quando a gente lê, inclusive, artigos científicos, nós vemos muito que a disciplina de metodologia, né, ela é uma disciplina marginal, infelizmente, no currículo. De modo muito geral, os alunos eles não gostam muito da disciplina de metodologia. Por mais que a gente tente chamar a atenção, por mais que a gente tente demonstrar a importância do que é pesquisa, mas nós vemos muito esse desinteresse. Então, assim, pensando nisso, né, e, obviamente, pensando em tudo que você vem estudando, né, e como você chamou a atenção para essa questão da importância da pesquisa, será o que a gente poderia fazer diferente, né? Será o que a gente poderia fazer para, de repente, despertar esse interesse nesse aluno? Não sei, né? Se é, enfim, né? Porque isso me atormenta muito, essa é a palavra, para falar a verdade, porque o meu sonho é realmente ter alunos que realmente estejam lá na sala de aula e falem, não, eu estou aqui por prazer, eu amo aprender, né? Eu quero realmente ser uma pessoa crítica. E conforme nós vimos, obviamente, na sua fala, isso aí realmente só acontece se você realmente querer pesquisar, querer aprender, enfim, né? É isso. Eu me pergunta isso que no final tu e a Miriam vão me lixar ali na saída, né? É que assim, pessoal, Nilsandra, realmente quando a gente pega algo que a ideia é um pouco mais conceitual, né, que você precisa passar a questão do conceito, isso perde o interesse do aluno, né? E até para a gente, às vezes, a gente também fica desgastado, né, da mesma questão. Nós ainda, quando eu falei ali da questão de reformulação da estrutura curricular, eu penso que nós, como professores, ainda trabalhamos fechados naquela grade. Tanto que se fala grade curricular, né? Até hoje ainda continua grade, não uma estrutura. E a gente pensa ainda fechadinho naquele sentido, de só passar e não deixar eles trazerem. Só vamos conseguir começar a mudar quando a gente começar a mudar e tentar fazer o fora da casinha, né? Tentar pegar o que atrai, o que chama a atenção, porque a gente está numa outra época do que a gente estudou. Quando a gente estudou, quando eu fazia a graduação, a única coisa no celular que tinha era aquela cobrinha, porque era um tijolo desse tamanho, né? Hoje tem todas as informações. Se você vai para a aula, o aluno responde antes de você falar alguma coisa, porque já pesquisou lá no Google ou no celular. É bom porque ele está rápido. E eu acho que a gente está ficando devagar, né? Pensando nisso. Porque essa tua pergunta não é só para a disciplina de metodologia, né? Para toda ela, a gente acaba tendo essa... A gente tem que voltar e ver de que forma que a gente vai trazer essa inovação. Agora, eu penso que uma saída, principalmente para a questão da metodologia, é tentar trabalhar as áreas de paixão dos alunos.
porque é a única questão que vai chamar atenção para o que ele quer. E a gente é muito acostumado do ensino e o aluno receber, a partir do momento que a gente começar a dar uma aula em cima de problemáticas e resoluções da problemática, eu penso que a gente vai começar a modificar. Só que daí tem um problema, só vou terminar minha fala, tá? Antes de... Tem um problema quando a gente trabalha com problemática. Para trabalhar com problemática, o aluno tem que se dedicar muito mais, porque ele tem que estar preparado para resolver e dar opinião no problema. E aí que está a dificuldade. Você quer trazer coisas novas, mas os alunos não compraram a ideia ainda. Eu penso que é assim. E aí é onde a gente esbarra novamente com a leitura, né? Porque inicia por aí. Bom, muito obrigada, professor, pela sua fala. Tenho certeza que enriqueceu todos nós aqui. E é uma honra tê-lo aqui na nossa casa, viu? Enfim, muito obrigada. Obrigada a todos. Professor Dr. Ricardo, em nome da Católica Orione, agradecemos a sua palestra, que com certeza enriqueceu o evento.